Karl Mann. Ideologia e Utopia. Capítulo 5. A Sociologia do Conhecimento. Primeiro, a natureza e o objetivo da Sociologia do Conhecimento. Alinhe a definição e subdivisão da Sociologia do Conhecimento. A Sociologia do Conhecimento é um dos ramos mais recentes da Sociologia. Enquanto teoria, ela busca analisar a relação entre o conhecimento e a existência, enquanto investigação histórico-sociológica, procura reconstruir as formas que essa relação assumiu ao longo do desenvolvimento intelectual da humanidade. Ela nasceu da tentativa de delinear, como seu campo próprio de pesquisa, aquelas múltiplas interconexões que se tornaram evidentes na crise do pensamento moderno e, em especial, as relações sociais existentes entre as teorias e as formas de pensar. De um lado, a sociologia do conhecimento procura elaborar critérios operacionais para determinar as relações entre pensamento e ação. De outro, por meio de uma consideração radical e desprovida de preconceitos do problema, ela pretende desenvolver uma teoria adequada à situação contemporânea, capaz de reconhecer a importância que os fatores não teóricos exercem sobre o conhecimento. Somente desse modo podemos esperar superar a forma vaga, mal formulada e estéril de relativismo que vem prevalecendo cada vez mais no conhecimento científico atual. Essa situação desalentadora continuará enquanto a ciência não se ocupar de maneira adequada daqueles fatores que hoje se tornaram claramente visíveis como condicionantes de todo o produto do pensamento. Em vista disso, a sociologia do conhecimento atribuiu a si mesma a tarefa de resolver a questão do condicionamento social do conhecer. Ela reconheceu essas relações e as trouxe para o horizonte da própria ciência, utilizando-as como formas de controle sobre os resultados de nossa investigação. Precisamente na medida em que as primeiras indicações acerca da influência da realidade social sobre o pensamento permaneceram vagas, imprecisas e desproporcionais, a sociologia do conhecimento empenha-se em reconduzir essas conclusões ao que elas têm de mais verdadeiro e em alcançar, assim, um controle metodológico mais rigoroso sobre os problemas abordados. A linha B. A sociologia do conhecimento e a teoria da ideologia. A sociologia do conhecimento está estreitamente ligada, embora venha progressivamente se diferenciando, da teoria da ideologia, que emergiu e se desenvolveu na época moderna. O estudo das ideologias assumiu como tarefa central o desmascaramento dos enganos e das mistificações, mais ou menos conscientes, presentes nos interesses dos grupos, em especial dos partidos políticos. A sociologia do conhecimento, por sua vez, não se ocupa das mentiras que nascem de um esforço deliberado de enganar, mas dos diferentes modos pelos quais a realidade se revela ao sujeito em consequência de sua distinta posição social. As estruturas mentais, com efeito, são inevitavelmente moldadas de maneira diversa conforme as diversas situações sociais e históricas. De acordo com essa distinção, deixaremos a teoria da ideologia apenas as primeiras formas em que se manifesta o pensamento incorreto ou falso, enquanto a parcialidade do conhecimento, quando já não resulta de uma intenção consciente, passará a constituir o objeto específico da sociologia do conhecimento. Na antiga teoria da ideologia, não se fazia qualquer distinção entre esses dois tipos de juízo falso. Hoje, contudo, é preferível separá-los de modo mais rigoroso, distinguindo aquilo que antes era reunido sob a mesma denominação de ideologia. Assim, falamos de uma concepção particular e de uma concepção total de ideologia. Na primeira, incluímos todos os casos em que a falsidade decorre de um elemento que, intencional ou não, consciente ou inconsciente, permanece no nível psicológico e não ultrapassa o plano da simples mentira. Chamamos essa concepção de ideologia particular porque ela se refere sempre a afirmações específicas, que podem ser consideradas deformações ou falsificações, sem que, contudo, a integridade da estrutura mental total do sujeito seja posta em questão. A sociologia do conhecimento, ao contrário, problematiza precisamente essa estrutura mental em sua totalidade, tal como ela se manifesta nas diversas correntes de pensamento e nos diferentes grupos históricos sociais. Ela não critica o pensamento com base em afirmações isoladas que eventualmente contenham erros ou falsidades, mas o examina em um plano estrutural ou noológico, que de modo algum se apresenta como idêntico em todos os indivíduos, mas no qual a mesma realidade assume formas e aspectos diversos ao longo do desenvolvimento social. Como a suspeita de falsificação não está incluída na concepção total de ideologia, o uso desse termo, no âmbito da sociologia do conhecimento, não possui qualquer intenção moral ou denunciadora. Ele indica antes um objetivo de pesquisa, conduzindo ao problema de saber quando e onde as estruturas sociais se expressam efetivamente nas afirmações, e em que sentido aquelas determinam concretamente estas. Por isso, no domínio da sociologia do conhecimento, evitaremos tanto quanto possível o termo ideologia, em virtude de sua conotação moral, e falaremos em seu lugar da perspectiva de um determinado pensador. Com esse termo designamos o modo global de aprender a realidade por parte do sujeito, tal como ele é determinado por sua posição histórica e social. Segundo, as duas divisões da sociologia do conhecimento.
A linha A. A teoria da determinação social do conhecimento. A sociologia do conhecimento é, de um lado, uma teoria e, de outro, um método de pesquisa histórico-sociológica. Como teoria, ela pode assumir duas formas. A primeira é a investigação meramente empírico-descritiva e análise estrutural dos modos pelos quais as relações sociais influenciam efetivamente o pensamento. A segunda consiste numa pesquisa de caráter epistemológico, voltada a examinar o peso que essa relação exerce sobre o problema da validade. É importante observar que esses dois tipos de investigação não estão necessariamente ligados entre si, podendo se limitar aos resultados empíricos sem deles extrair conclusões de caráter epistemológico. Subtítulo: O aspecto puramente empírico da investigação sobre a determinação social do conhecimento. De acordo com essa classificação e procurando manter, tanto quanto possível, em segundo plano as implicações ideológicas, apresentaremos a sociologia do conhecimento como uma teoria da determinação social ou existencial do pensamento concreto. Convém iniciar esclarecendo o que se entende por determinação existencial do conhecer. Para tornar isso mais claro, recorramos a um exemplo. A determinação existencial do pensamento pode ser considerada um fato já demonstrado naqueles domínios do saber em que é possível mostrar, primeiro, que o processo do conhecimento não se desenvolve historicamente segundo leis imanentes, que ele não deriva da natureza das coisas nem de possibilidades puramente lógicas e tampouco é movido por uma dialética interna. Ao contrário, a formação e a consolidação do pensamento são influenciadas, muitas vezes de modo decisivo, por fatores extrateóricos das mais diversas espécies. Esses fatores podem ser chamados, em oposição aos puramente teóricos, de fatores existenciais. Tal determinação existencial do pensamento deve, portanto, ser reconhecida como um dado de fato, segundo, quando se verifica que a influência desses fatores extrateóricos sobre o conteúdo concreto do conhecimento é muito mais do que marginal, quando eles são relevantes não apenas para o surgimento das ideias, mas também para a sua forma e a sua substância, determinando de maneira decisiva a finalidade e a intensidade da nossa experiência, isto é, aquilo que chamamos de perspectiva do sujeito. Subtítulo: Os processos sociais que influenciam o desenvolvimento do saber. Considerando agora o primeiro conjunto de critérios para identificar as conexões existenciais do conhecimento, isto é, o papel efetivamente desempenhado pelos fatores extrateóricos na história do pensamento, constatamos que as investigações mais recentes, conduzidas a partir de uma orientação histórico-sociológica, oferecem resultados cada vez mais claros. Já hoje parece inteiramente evidente que o antigo método da história da cultura, orientado de modo a priorístico e segundo o qual as transformações das ideias deveriam ser compreendidas apenas no plano das próprias ideias, excluía qualquer possível interferência do processo social na esfera intelectual. Com a revelação progressiva dos limites e erros dessa concepção a priorística, um número cada vez maior de casos concretos passou a demonstrar com nitidez, primeiro, que toda formulação de um problema só se torna possível a partir de uma experiência humana prévia que o torne significativo, segundo, que, na seleção operada entre uma multiplicidade de dados, está sempre implicado um ato de vontade do sujeito cognoscente, e terceiro, que os impulsos oriundos das experiências da vida são decisivos para orientar a maneira como um problema é tratado. Dessas investigações resultará cada vez mais claro que as forças vitais e as disposições concretas que estão na base das atitudes teóricas não são, de modo algum, simples produtos de uma natureza individual, nem têm sua origem no processo pelo qual o indivíduo se torna consciente de seus próprios fins. Pelo contrário, elas nascem dos fins coletivos do grupo, sobre os quais o pensamento individual se apoia e cuja orientação geral ele compartilha. Disso decorre que uma grande parte do pensamento e do saber não pode ser corretamente interpretada enquanto não se levar em conta a sua vinculação com a existência e com as implicações sociais da vida humana. Seria impossível enumerar todos os numerosos processos sociais que, no sentido indicado, condicionam e regulam nossas teorias. Deveremos, portanto, nos limitar a alguns exemplos, e mesmo nesses casos, remeter a documentação aos exemplos citados no índice e na bibliografia. Podemos considerar a competição como um caso típico em que processos extrateóricos incidem sobre a formação e o desenvolvimento do conhecimento. A competição não regula apenas a atividade econômica por meio do mecanismo do mercado, nem somente o curso dos acontecimentos políticos e sociais, mas também fornece um impulso às diferentes concepções de mundo que, uma vez esclarecido o seu pano de fundo social, revelam-se como expressões intelectuais de grupos em luta pelo poder. Na medida em que desvelamos nessas situações sociais as forças invisíveis que estão na base do conhecer, somos levados a concluir que os pensamentos e as ideias não são produtos da inspiração isolada de grandes gênios. Por trás da intuição do gênio acumulam-se as experiências históricas do grupo, experiências que o indivíduo aceita como verdadeiras, ainda que, em nenhum caso, elas devam ser hipostasiadas na chamada consciência de grupo. Um exame mais rigoroso mostra que não existe um conjunto de experiências coletivas dotado de uma única e exclusiva orientação,
como supõe a teoria do espírito do povo. Diferentes são os modos de conceber a realidade, na medida em que existem múltiplas e contraditórias correntes de pensamento que lutam entre si e apresentam interpretações diversas da mesma experiência. A razão desse conflito não deve ser buscada na realidade em si, pois, se assim fosse, seria impossível compreender por que os objetos nos aparecem sob perspectivas tão distintas, mas nas diferentes esperanças, finalidades e impulsos que emanam da experiência. Se, então, somos levados, para fins explicativos, ao jogo e contrajogo das diversas tendências presentes na esfera social, uma análise mais precisa mostrará que a causa desse conflito não deve ser procurada na teoria, mas naqueles impulsos antagônicos que, por sua vez, estão enraizados na matriz dos interesses coletivos. Essas fraturas, que à primeira vista parecem puramente teóricas, podem, à luz de uma análise sociológica, ser reconduzidas, em grande parte, a diferenças filosóficas mais fundamentais. Estas, por sua vez, são invisivelmente orientadas pelo antagonismo e pela competição existentes entre os grupos reais. Para mencionar apenas outro entre os muitos fatores da realidade coletiva dos quais podem surgir distintas concepções e formas de conhecimento, convém fazer referência à relação entre duas gerações diferentes. Esse tema é tratado de modo mais detalhado no meu ensaio O Problema das Gerações. Dessas investigações extraímos a profunda convicção de que a chamada dialética interna ao desenvolvimento das ideias não é outra coisa, quando observada do ponto de vista sociológico e não a partir de uma história abstrata da cultura, senão um movimento rítmico imposto pelo fenômeno da competição e pela sucessão das gerações ao processo intelectual. Ao considerar a relação entre as formas do pensamento e as formas da sociedade, recordaremos a observação de Max Weber segundo a qual a tendência à sistematização é atribuível, em grande medida, ao clima escolar. O interesse pelo pensamento sistemático é o correlato das escolas jurídicas e científicas, e a origem dessa forma organizada do saber reside na continuidade das instituições pedagógicas. Nesse ponto, também se deve mencionar o importante esforço de Max Scheler para estabelecer relações entre as diversas formas de pensamento e determinados tipos de grupos, no interior dos quais, e somente neles, tais formas poderiam surgir e ser elaboradas. Essas remissões já são suficientes para indicar o que se entende por correlação entre os tipos de conhecimento e os grupos sociais, bem como pelos processos que lhes são próprios. Subtítulo: A inserção efetiva do processo social na perspectiva do pensamento. Os fatores existenciais contidos no processo social têm apenas uma importância marginal, limitando-se a condicionar a origem e o desenvolvimento empírico das ideias, isto é, tendo uma relevância puramente genética, ou penetram também no interior da perspectiva das afirmações concretas e particulares? Essa é a primeira questão a qual devemos procurar responder. A gênese histórica e social de uma ideia seria totalmente irrelevante para sua validade, caso as condições temporais e sociais não exercessem efeito algum sobre o seu conteúdo e a sua forma. Se assim fosse, dois períodos da história do conhecimento humano se distinguiriam apenas pelo fato de que um ainda incorre em certos erros, enquanto o outro já se libertou completamente deles. Essa relação simples entre dois períodos, um imperfeito e outro completo, pode em larga medida ser adequada às ciências naturais, embora, mesmo nelas, a estabilidade da estrutura categorial, em comparação com a lógica da física clássica, esteja hoje consideravelmente abalada. Na história das ciências morais, porém, os estágios anteriores não são assimilados de forma tão simples pelos estágios posteriores, nem se pode afirmar com a mesma facilidade que os erros do passado tenham sido simplesmente corrigidos. Cada época possui uma maneira própria e inconfundível de compreender o mundo e, consequentemente, a chamada mesma realidade é observada sempre a partir de uma nova perspectiva. A tese de que o processo histórico-social é de grande importância para a maior parte dos domínios do conhecimento recebe apoio do fato de que conseguimos compreender, a partir de muitas afirmações concretas dos homens, quando e onde elas surgiram, quando e onde foram formuladas. A história da arte demonstrou de modo definitivo que as diferentes expressões artísticas podem ser datadas conforme o seu estilo, uma vez que cada uma delas só é possível em determinadas condições históricas e revela as características da época a que pertence. Aquilo que é verdadeiro no campo da arte vale, com as devidas adaptações, também para o conhecimento. Assim como na arte podemos datar formas específicas a partir de sua relação efetiva com um determinado período histórico, também no caso do saber podemos reconhecer com crescente precisão a perspectiva própria de uma determinada ordem histórica. Além disso, por meio da análise estrutural do pensamento, podemos determinar as condições pelas quais o mundo se apresentou sob determinada luz ao sujeito e, a partir daí, remontar à questão mais fundamental do conhecimento, isto é, por que motivo o mundo se revela daquela maneira. Enquanto a afirmação, para citar o caso mais simples, de que 2 mais 2 é igual a 4 não nos oferece qualquer indicação sobre como, quando ou por quem foi formulada, nas ciências sociais é quase sempre possível dizer se um determinado enunciado foi inspirado pela escola histórica, pelo positivismo ou pelo marxismo, e a que momento de seu desenvolvimento ele se refere.
Em afirmações desse tipo, podemos falar de uma infiltração da posição social do observador nos resultados de sua investigação e de uma determinação situacional, isto é, da relação existente entre tais enunciados e a realidade social que lhes serve de base. A perspectiva significa, nesse sentido, o modo como se observa um objeto, aquilo que dele se percebe como ele é interpretado no pensamento. A perspectiva é, portanto, algo mais do que uma determinação puramente formal do pensar. Ela se refere também a elementos qualitativos da estrutura do pensamento, elementos que necessariamente são deixados de lado por uma lógica formal. É precisamente em virtude desses fatores que duas pessoas, mesmo aplicando de modo idêntico as mesmas regras lógicas, como a lei da não contradição ou as fórmulas silogísticas, podem chegar a juízos bastante diferentes sobre uma mesma realidade. Entre os traços que podem caracterizar a perspectiva presente em um enunciado, bem como os critérios que nos permitem atribuí-la a uma determinada época ou situação histórica, mencionaremos apenas alguns exemplos. Na análise dos conceitos empregados, o fenômeno da contraposição entre conceitos, a ausência de certos conceitos, a estrutura do aparato categorial, os modelos dominantes de pensamento, o nível de abstração e a ontologia pressuposta. No que se segue, pretendemos demonstrar, por meio de alguns exemplos, a aplicabilidade desses traços e critérios na análise da perspectiva. Ao mesmo tempo, ficará evidente em que medida a posição social do observador condiciona a sua concepção do mundo. Começaremos pelo fato de que a mesma palavra, ou, em muitos casos, o mesmo conceito, significam coisas inteiramente diferentes quando são utilizados por pessoas situadas de modo diverso na sociedade. Quando, nos primeiros anos do século XIX, o velho conservador alemão falava em liberdade, ele entendia por ela o direito que cada um tem de viver de acordo com o seu estamento, isto é, suas liberdades particulares. Se, além disso, pertencia ao movimento romântico conservador e protestante, ele concebia a liberdade interior como o direito que cabe ao indivíduo de conduzir-se segundo a sua natureza específica. Em ambos os casos, pensava segundo uma concepção qualitativa da liberdade, pois a entendia como o direito de conservar a própria individualidade, seja ela histórica, seja interior. Quando, no mesmo período, um liberal utilizava o termo liberdade, ele se referia precisamente à libertação daqueles privilégios que, para o conservador de velho estilo, pareciam constituir o verdadeiro fundamento de uma ordem legítima. A concepção liberal era, portanto, igualitária, no sentido de que ser livre pressupunha que todos os homens dispusessem dos mesmos direitos fundamentais. O conceito liberal de liberdade era o de um grupo social que buscava destruir uma ordem externa não igualitária. A ideia conservadora de liberdade, por sua vez, era a de um estrato social que não desejava qualquer transformação na ordem existente e esperava que os acontecimentos seguissem o seu curso tradicional. Para manter as coisas como estavam, esses grupos foram levados a deslocar as questões relativas à liberdade do domínio externo da política para o âmbito interior e não político. O fato de tanto o liberal quanto o conservador perceberem apenas um dos lados do conceito e do problema estava claramente ligado à sua posição na estrutura política e social. Em suma, mesmo na formulação dos conceitos, o ângulo de visão é determinado previamente pelos interesses específicos do observador. O pensamento orienta-se na direção daquilo que um determinado grupo social pretende alcançar. Assim, cada concepção acolhe apenas o que, à luz dos objetivos do investigador, merece ser aprendido e assimilado. O conceito conservador de Volksgeist foi, muito provavelmente, elaborado em oposição ao conceito progressista de um espírito do tempo, o Zeitgeist. A análise das categorias presentes em um determinado esquema conceitual oferece, portanto, um meio direto de aproximação às perspectivas dos diferentes grupos. A ausência de certos conceitos indica, com frequência, não apenas a falta de determinados pontos de vista, mas também a ausência de um impulso para entrar em contato com certos problemas da vida. Assim, por exemplo, o surgimento relativamente tardio do conceito de social explica-se pelo fato de que as questões implicadas nesse conceito, ou o modo de experiência que ele reflete, simplesmente não existiam antes. Não apenas os conceitos variam em seu conteúdo concreto de acordo com as diferentes posições sociais, mas também as categorias fundamentais do pensamento. Assim, por exemplo, o conservadorismo alemão do início do século XIX, e também o conservadorismo contemporâneo, tendem a utilizar categorias morfológicas, que não rompem a totalidade concreta dos dados da experiência, procurando antes conservá-la em toda a sua especificidade. Em oposição a esse tipo morfológico de investigação, o método analítico, característico dos partidos de esquerda, buscava decompor toda a totalidade em unidades mais simples e gerais, que pudessem depois ser recombinadas por meio da categoria da causalidade ou da integração funcional. Nosso problema, portanto, não se limita a indicar por que pessoas em posições sociais diferentes pensam de modo diverso. Devemos explicar também por que a experiência é determinada de formas distintas por categorias diferentes.
Os grupos orientados à esquerda, empenhados em produzir algo novo e desviando sua atenção das coisas tal como são, inclinam-se à abstração e fragmentam uma situação dada em seus elementos constitutivos, a fim de recombiná-los de modo inteiramente novo. Apenas aquilo que aceitamos sem dificuldade e que não desejamos transformar aparece sob uma dimensão morfológica, na qual os elementos ainda em devir se organizam e se estabilizam, e a realidade presente encontra a sua justificação absoluta. Tudo isso torna especialmente claro como até mesmo as categorias abstratas e os princípios que organizam a experiência, embora pareçam estar muito distantes da luta política, têm sua origem na natureza pragmática da mente humana e nos recessos mais profundos da psique e da consciência. Falar aqui de deformações conscientes, no sentido próprio da ideologia, não se aplica ao problema. Um segundo fator que pode contribuir para caracterizar a perspectiva do pensamento é o modelo que se encontra presente na mente de uma pessoa quando ela passa a refletir sobre a realidade. Quando, por exemplo, uma tipologia da realidade foi elaborada pelas ciências naturais e as categorias e os métodos de pensamento derivados desses tipos foram elevados à condição de modelos gerais, acreditou-se que todos os problemas que surgiam nos demais campos de experiência, inclusive o social, poderiam ser resolvidos por meio desse mesmo procedimento. Essa tendência manifesta-se na concepção mecanicista atomística dos fenômenos sociais. É importante observar que nem todos os estratos sociais, no momento em que esse fato se produziu, orientaram-se imediatamente por esse modelo de pensamento. A nobreza fundiária e as populações rurais não foram de modo algum incluídas nesse processo histórico. O novo caráter do desenvolvimento espiritual e as tendências então predominantes pertenciam a um tipo de vida diverso do seu, e as formas dessa visão de mundo moldada segundo os princípios das ciências naturais lhes eram inteiramente estranhas. Mas tão logo a dialética das forças sociais trouxe novamente esses grupos e o seu modo de vida para o primeiro plano da história, modelos de pensamento inteiramente opostos, como o organicista e o personalista, passaram a ser afirmados contra o tipo de pensamento mecanicista funcional. Assim, por exemplo, tal, que viveu no ápice desse desenvolvimento, já foi capaz de estabelecer as relações existentes entre modelos de pensamento e correntes políticas. Para além de toda questão e de toda solução particular, pode-se sempre descobrir, de forma explícita ou implícita, um modelo positivo de pensamento subjacente. Se fosse possível rastrear, em cada caso singular, a origem e o raio de difusão de um determinado modelo de pensamento, poder-se-ia descobrir a afinidade específica que ele mantém com a posição social de certos grupos e com a sua maneira de interpretar o mundo. Com esses grupos, não nos referimos apenas às classes, como tenderia a fazer um marxismo dogmaticamente entendido, mas também às gerações, aos estamentos, às seitas, aos grupos de trabalho, às escolas, e assim por diante. Se não se dispensasse uma atenção rigorosa a esses grupos altamente diferenciados e as correspondentes diferenças na ordem dos conceitos, das categorias e dos modelos, se o problema da relação entre superestrutura e infraestrutura não fosse examinado com o devido aprofundamento, seria impossível demonstrar como as múltiplas formas de pensamento que surgiram ao longo da história correspondem diferenças igualmente marcantes na estrutura da sociedade. Evidentemente, não se pretende aqui negar que, entre todos os agrupamentos e unidades sociais mencionados, a classe seja a mais importante. Em última instância, todos os demais grupos sociais nascem e se transformam em relação às condições mais fundamentais da produção e do poder. Ainda assim, o pesquisador que, diante da variedade dos tipos de pensamento, busca determiná-los com rigor não pode se contentar com um conceito indiferenciado de classe, devendo levar em conta as unidades sociais efetivamente existentes e os fatores que, de algum modo, condicionam uma posição na sociedade. Outra característica da perspectiva deve ser buscada no nível de abstração além do qual uma determinada teoria não avança, ou no grau de resistência que ela oferece a uma formulação teórica e sistemática mais elaborada. Não é por acaso que uma certa teoria não consegue, no todo ou em parte, desenvolver-se para além de um nível relativo de abstração e se opõe às novas tendências em direção a uma maior concretude, combatendo-as ou julgando-as irrelevantes. Também aqui a posição social do pensador é decisiva. Justamente no caso do marxismo e de sua relação com a sociologia do conhecimento, pode-se demonstrar como uma determinada conexão costuma ser formulada apenas naquela forma de concretude que é própria dessa perspectiva específica. Pode-se mostrar ainda, sempre no caso do marxismo, como um observador cuja concepção está ligada a uma posição social determinada jamais consegue, sozinho, destacar os aspectos teóricos mais gerais que estão implicados nas observações concretas que realiza. Poder-se-ia esperar que o marxismo tivesse formulado de modo mais rigoroso os resultados fundamentais da sociologia do conhecimento referentes às relações entre o pensamento humano e as condições da existência em geral, uma vez que a sua descoberta da teoria da ideologia continha já os pressupostos da sociologia do conhecimento. O fato de que essa implicação jamais tenha sido plenamente reconhecida e elaborada teoricamente, tendo sido apenas parcialmente iluminada, deveu-se a que, na prática, essa relação foi observada apenas no pensamento do adversário.
E isso se explica também, muito provavelmente, por uma relutância inconsciente do marxismo em levar às últimas consequências essas implicações, de modo que elas pudessem ter efeitos negativos sobre a sua própria posição. Aqui se pode observar como a perspectiva restrita imposta por uma determinada posição social e pelos impulsos que a governam tende a impedir a formulação geral e teórica dessas concepções e a restringir a capacidade de abstração. Existe uma inclinação a permanecer preso a ideias particulares imediatamente realizáveis, impedindo que se levante a questão de saber se a vinculação do conhecimento à realidade não constitui um traço específico da própria estrutura do pensamento humano enquanto tal. Além disso, a tendência do marxismo a evitar uma formulação sociológica geral pode ser atribuída aos limites que um certo ponto de vista impõe a um método de pensamento. Por exemplo, ainda não se conseguiu colocar de modo amplo a questão de saber se a alienação da pessoa, tal como elaborada por Marx e Lukács, é um fenômeno mais ou menos geral da consciência, ou se a alienação capitalista constitui apenas uma das suas formas particulares. Assim como a aspiração historicista à concretude nasce de uma determinada condição social, a tendência oposta, isto é, a fuga rápida para os céus rarefeitos da abstração e da formalização, pode, como o próprio marxismo corretamente assinalou, conduzir ao obscurecimento da situação concreta e do seu caráter específico. Isso pode ser demonstrado, mais uma vez, no caso da chamada sociologia formal. Não queremos de modo algum colocar em questão a legitimidade da sociologia formal como um tipo possível de sociologia. Quando, porém, diante da tendência voltada a introduzir uma maior concretude na formulação dos problemas sociológicos, ela se autoproclama a única sociologia, acaba sendo guiada de maneira inconsciente por motivos semelhantes àqueles que impediram o seu antecedente histórico, isto é, o tipo de pensamento burguês liberal, de avançar além de um modo abstrato e generalizante de observação em sua teoria. A sociologia formal evita abordar os problemas da sociedade de modo histórico, concreto e individual por receio de que seus conflitos internos, por exemplo os do capitalismo, venham à luz. Nesse aspecto, ela apresenta muitos pontos de contato com a discussão burguesa sobre o problema da liberdade, na qual este foi e continua sendo colocado quase sempre apenas de forma teórica e abstrata. Em todo caso, a questão da liberdade diz respeito sobretudo aos direitos políticos, e não aos direitos sociais, pois, se essa última esfera tivesse sido considerada, os fatores da propriedade e a posição de classe em relação à liberdade e à igualdade teriam inevitavelmente se tornado claros. Em resumo, o modo de abordar um problema, o nível em que se desenvolve a sua formulação, o grau de abstração e de concretude que se espera alcançar, tudo isso está, de maneira direta, ligado à realidade social. Finalmente, seria conveniente tratar do substrato que está na base de todos os modos de pensar, das ontologias que eles pressupõem e de suas diferenciações sociais. Justamente porque o substrato ontológico é fundamental para o pensamento, não podemos tratar adequadamente dos problemas que dele decorrem em um espaço limitado. Considerações mais precisas sobre essa questão podem ser encontradas em outros lugares. Aqui basta dizer que, por mais justificável que seja o desejo da filosofia moderna de construir uma ontologia fundamental, é perigoso enfrentar diretamente esses problemas sem levar previamente em conta os resultados alcançados pela sociologia do conhecimento. Se nos aproximássemos de tal problema sem essas cautelas, em vez de obter uma ontologia fundamental genuína, nos tornaríamos fatalmente vítimas de uma ontologia arbitrária e historicamente contingente. Essas reflexões são suficientes, cremos nós, para esclarecer como as condições da realidade não se limitam a incidir sobre a gênese histórica das ideias, mas constituem também uma parte essencial dos produtos do pensamento e se refletem em seu conteúdo e em sua forma. Os exemplos que acabamos de mencionar ajudam a esclarecer a estrutura particular e as funções da sociologia do conhecimento. A atitude característica da sociologia da conhecimento. Duas pessoas que atuam dentro do mesmo universo de discurso, correspondente às mesmas condições histórico-sociais, discutem de maneira totalmente diversa de duas pessoas que ocupam posições sociais diferentes. Esses dois tipos de discussão, entre membros social e intelectualmente homogêneos e entre membros heterogêneos, devem ser claramente distinguidos. Não é por acaso que a distinção entre esses dois tipos de discussão seja explicitamente reconhecida como um problema de nossa época. Max Scheler chamou nosso tempo de época do nivelamento, aplicada aos nossos problemas. Essa definição significa que vivemos em um mundo no qual agrupamentos sociais que até então haviam vivido de modo relativamente autônomo e absolutizado o seu próprio mundo ideal passam agora, de diversas maneiras, a se interpenetrar. Não apenas Oriente e Ocidente, não apenas as diversas nações ocidentais, mas também os diferentes estratos sociais dessas nações, que antes eram mais ou menos autônomos, e, por fim, os grupos de trabalho e os grupos intelectuais presentes nesse mundo extremamente diferenciado. Todos eles são agora forçados a sair do seu isolamento complacente e a defender a si mesmos e as suas ideias frente ao ataque de grupos heterogêneos. Mas como conduzem essa luta? Enquanto se trata de antagonismos intelectuais, a forma predominante é a do diálogo formalmente indiferente.
Embora os intelectuais estejam mais ou menos conscientes de que a pessoa com quem discutem representa um outro grupo e de que a sua estrutura mental, no conjunto, se apresenta de modo diverso sempre que se enfrenta um tema concreto, eles falam como se as diferenças se limitassem apenas à questão específica em debate. Eles desconsideram o fato de que o seu adversário difere deles em toda a perspectiva, e não simplesmente na opinião relativa ao ponto em discussão. Isso indica que existem tipos específicos de relação intelectual entre pessoas de origens sociais diferentes. As diferenças na estrutura mental permanecem obscuras e em segundo plano enquanto o contato se limita à discussão imediata entre os participantes. Para ambos, o conhecimento acaba então se reduzindo ao tema concreto em questão. A realidade possui um significado mais ou menos distinto para cada um dos interlocutores, pois deriva da totalidade de seus respectivos esquemas de referência. Segue-se daí que o sentido da realidade presente na perspectiva do outro permanece, ao menos em parte, obscuro. Essa forma de diálogo aparece, assim, como um fenômeno inevitável da chamada época do nivelamento. Por outro lado, duas pessoas em oposição podem se aproximar com a intenção de remover, uma vez identificada a origem das diferenças, toda a causa de mal-entendido. Esse encontro traz à luz os distintos pressupostos implícitos nas duas perspectivas, indicando-os como consequências de posições sociais diversas. Nesses casos, o sociólogo do conhecimento não enfrenta o antagonista da maneira usual, isto é, tratando diretamente os argumentos do outro. Ele procura antes compreendê-lo, observando a perspectiva geral na qual se move e entendendo-a como produto de uma determinada posição social. O sociólogo do conhecimento foi acusado de negligenciar, por causa desse procedimento, as questões concretas, de não se ocupar dos argumentos específicos em discussão e de ultrapassar o tema imediato para chegar ao fundamento do pensamento do adversário, desmascarando-o como um entre muitos, como uma perspectiva em si mesma parcial. Ir além das afirmações do adversário e não se ater às questões imediatas, contudo, legítimo em certos casos, seguramente o é quando, por falta de uma base comum de pensamento, não pode haver sequer um problema comum. A sociologia do conhecimento procura superar o diálogo indiferente entre antagonistas distintos, assumindo como seu tema próprio de investigação a origem desses dissensos parciais, que jamais seriam tematizados se os interlocutores se limitassem ao interesse exclusivo pelo problema concreto. É, além disso, desnecessário sublinhar que o sociólogo do conhecimento está autorizado a reconduzir cada argumento ao fundamento do pensamento e à posição dos debatedores apenas na medida em que se revele uma disparidade efetiva entre as perspectivas, conduzindo a um mal-entendido profundo. Enquanto a discussão se desenvolve sobre uma base comum de pensamento e dentro do mesmo universo de discurso, sua intervenção não é necessária. Aplicada sem necessidade, a interpretação sociológica pode inclusive tornar-se um meio de fuga ao debate. Subtítulo: a aquisição de uma perspectiva como pré-condição de uma sociologia do conhecimento. Para o filho de um camponês que cresceu dentro dos limites estreitos de sua aldeia e passa toda a vida no lugar de nascimento, o modo de falar e de pensar característico daquela comunidade é algo verdadeiro e incontestável. Mas, para o camponês que vai para a cidade e gradualmente se adapta à nova vida, o modo de viver e de pensar do campo deixa de ter valor absoluto. Ele adquire um certo distanciamento em relação a ele e passa agora a distinguir, de maneira quase plenamente consciente, entre formas de pensamento e ideias rurais e urbanas. Nessa distinção encontram-se os primeiros passos do tipo de investigação que a sociologia do conhecimento procura desenvolver de forma mais analítica. Aquilo que, para um determinado grupo, é aceito como absoluto, aparece aquele que está fora dele como condicionado pela realidade do próprio grupo e, portanto, reconhecido como parcial, neste caso, como rural. Esse tipo de conhecimento pressupõe uma perspectiva mais distanciada. Esse distanciamento pode ser alcançado das seguintes maneiras: primeiro, quando um membro de um grupo deixa sua posição social, por meio de ascensão a uma classe superior, migração ou outros processos semelhantes; segundo, quando a base real de um grupo inteiro se transforma em relação às suas normas e instituições tradicionais; terceiro, quando, em uma mesma sociedade, dois ou mais tipos de interpretação socialmente determinados entram em conflito e, na crítica recíproca, se esclarecem mutuamente, dando origem a perspectivas que levam umas às outras em consideração. Desse modo, uma perspectiva distanciada, isto é, aquela na qual se revelam as grandes linhas de contraste existentes no pensamento, torna-se uma possibilidade acessível a diferentes posições sociais, e mais tarde, chega a ser reconhecida como um modo específico de pensamento. Já indicamos anteriormente que a gênese social da sociologia do conhecimento depende sobretudo dessa última possibilidade. Subtítulo: relacionalismo. O que foi dito até aqui deve deixar poucos pontos obscuros quanto ao que se entende por procedimento da sociologia do conhecimento denominado relacional.
Quando o jovem camponês urbanizado julga como rústicas certas opiniões políticas, filosóficas ou sociais próprias de seus parentes, ele já não discute essas opiniões como um membro homogêneo do mesmo grupo, nem lida diretamente com o conteúdo específico de que se trata. Ele as remete, antes, a um determinado modo de interpretar o mundo, o qual, por sua vez, é reconduzido a uma certa estrutura social que constitui a sua situação. Esse é um exemplo claro de procedimento relacional. Veremos mais adiante como uma consideração desse tipo não implica que as diferentes afirmações sejam falsas. A sociologia do conhecimento distingue-se de uma atitude amplamente difundida na medida em que submete consciente e sistematicamente todo fenômeno intelectual, sem exceção, à seguinte pergunta: em relação a que estrutura social tais fenômenos nascem e são válidos? A remissão das ideias individuais à totalidade da estrutura histórico-social não deve ser confundida com o relativismo filosófico que negaria a validade de qualquer modelo e a existência de uma ordem no mundo. Assim como o fato de toda medida no espaço depender da natureza da luz não significa que nossas medições sejam arbitrárias, mas, ao contrário, que elas valem em relação à luz, do mesmo modo é o relacionalismo, e não o relativismo nem a arbitrariedade nele supostamente implicada, que se aplica às nossas análises. O relacionalismo não significa que inexistam critérios de verdade na discussão. Ele indica, antes, que é próprio da natureza de certas afirmações não poderem ser formuladas em termos absolutos, mas apenas nos termos da perspectiva colocada por uma determinada situação. Depois de descrever o procedimento relacional tal como é concebido pela sociologia do conhecimento, impõe-se inevitavelmente a questão: o que ele pode dizer sobre a validade de uma afirmação que só conseguimos compreender plenamente quando a reconduzimos à posição social de quem a enuncia? Dissemos realmente algo sobre a verdade ou a falsidade de um juízo quando mostramos que ele se vincula ao liberalismo ou ao marxismo? Podem ser dadas 3 respostas a esse problema. A primeira sustenta que a validade absoluta de uma afirmação já estaria negada no momento em que demonstramos sua relação estrutural com uma determinada situação social. Nesse sentido, existe uma corrente na sociologia do conhecimento e na teoria da ideologia que utiliza essa demonstração para rejeitar a afirmação do adversário e pretende empregar esse método como um meio de negar a validade de qualquer enunciado. A segunda resposta, oposta à primeira, afirma que as relações estabelecidas pela sociologia do conhecimento entre um juízo e o sujeito que o emite nada dizem acerca da verdade do enunciado, uma vez que sua origem não interfere em sua validade. O fato de uma afirmação ser liberal ou conservadora, em si, não forneceria qualquer indicação sobre sua correção. Há, porém, um terceiro modo de julgar o valor das afirmações do sociólogo do conhecimento, que é o ponto de vista aqui adotado. Ele difere da primeira concepção porque mostra que a identificação empírica e o reconhecimento da posição social de quem afirma algo ainda não dizem nada, por si sós, sobre o valor de verdade da afirmação. Isso implica apenas a suspeita de que tal afirmação possa representar uma perspectiva parcial. Em oposição à segunda alternativa, consideramos incorreto entender a sociologia do conhecimento como uma simples descrição das condições concretas das quais nasce uma afirmação. Toda análise sociológica rigorosa e completa do conhecimento delimita, tanto no conteúdo quanto na estrutura, a concepção que deve ser estudada. Em outras palavras, ela não se limita a estabelecer a existência de relações, mas procura, ao mesmo tempo, determinar o seu alcance e o grau de sua validade. As implicações desse ponto serão examinadas mais adiante com maior detalhe. O que a análise sociológica do conhecimento pretende fica muito claro no exemplo citado do jovem camponês. O fato de ele reconhecer seu modo anterior de pensar como rural, em contraste com o urbano, mostra que as diferentes perspectivas não são apenas particulares no sentido de pressuporem campos distintos de observação ou setores diversos da realidade total, mas que os interesses e as capacidades de compreensão próprios de cada perspectiva são condicionados pelas situações sociais nas quais elas se formam. Já nesse nível, o relacionalismo tende a se transformar em um processo de particularização. Ele não se limita, com efeito, a reconduzir cada asserção a uma determinada posição, mas restringe também a sua validade a um raio limitado, deixando de atribuir-lhe um caráter absoluto. Uma sociologia do conhecimento plenamente desenvolvida segue o mesmo procedimento que ilustramos no caso do jovem camponês, com a diferença de que adota um método consciente e sistemático. Com o auxílio de uma análise articulada e coerente da perspectiva, o processo de particularização passa a dispor de um instrumento orientador e de um aparato categorial capaz de tratar os problemas individuais. A extensão e o grau de alcance de cada ponto de vista tornam-se mensuráveis e delimitáveis graças ao arcabouço conceitual e à variedade de significados que cada um deles apresenta. A tendência a certos princípios e valores própria de uma determinada posição social, isto é, a perspectiva e a atitude condicionadas pelas finalidades coletivas de um grupo, bem como as razões concretas que estão na base das diferentes interpretações de uma mesma realidade, tornam-se progressivamente mais claras, inteligíveis e passíveis de investigação rigorosa à medida que a sociologia do conhecimento se aperfeiçoa.
Com o crescente rigor metodológico da sociologia do conhecimento, a determinação do caráter particular de uma perspectiva transforma-se em um indicador espiritual e intelectual da situação do grupo em questão. Nesse processo de particularização, a sociologia do saber ultrapassa a simples determinação factual, a qual se limita o racionalismo puro. Toda análise realizada no espírito da sociologia do conhecimento faz com que ela seja algo mais do que uma mera descrição sociológica dos fatos, pela qual se explicaria apenas por que certas concepções derivam de um determinado meio social. Ela atinge, antes, um ponto em que se converte em uma crítica capaz de estabelecer o alcance e os limites da perspectiva contida em determinadas asserções. As análises características da sociologia do conhecimento são, nesse sentido, longe de relevantes para a determinação da verdade de um juízo. Ao mesmo tempo, elas não revelam por si sós a verdade na sua totalidade, pois a simples identificação das perspectivas não substitui de modo algum a discussão direta e imediata entre pontos de vista divergentes, nem o exame direto dos fatos. A função da sociologia do conhecimento ainda não foi plenamente compreendida, e ela é, em parte, irrelevante para a determinação da verdade, em parte, um fator absolutamente indispensável para ela. Isso pode ser confirmado por uma investigação rigorosa das intenções originárias contidas nas diversas afirmações da sociologia do conhecimento e pela análise da natureza de suas descobertas. Uma análise fundada na sociologia do conhecimento representa o primeiro passo em direção a uma discussão franca, em uma época que, consciente da heterogeneidade de seus interesses e da fragmentariedade fundamental do pensamento, busca alcançar essa unidade em um nível superior. A linha B. As consequências epistemológicas da sociologia do conhecimento. No parágrafo de abertura deste capítulo, afirmamos que era possível apresentar a sociologia do saber como uma teoria empírica das relações concretas da consciência com a realidade social, sem levantar qualquer problema epistemológico. Com base nessa declaração, todas as questões epistemológicas foram evitadas ou mantidas em segundo plano. Essa reserva de nossa parte é, de fato, possível. Pode-se acrescentar que o isolamento de um conjunto puramente abstrato de problemas é também desejável enquanto nosso objetivo for analisar determinadas relações sem preconceitos teóricos de qualquer espécie. Mas, uma vez que as relações fundamentais entre as situações sociais e os correspondentes modos de pensamento tenham sido estabelecidas de forma segura, já não se pode evitar um esclarecimento franco das avaliações que daí decorrem. Quem tenha consciência dos problemas que surgem inevitavelmente da interpretação dos dados empíricos e que, ao mesmo tempo, não esteja cegado pelo especialismo extremo da cultura moderna, muitas vezes um obstáculo à abordagem direta das questões fundamentais, deverá reconhecer que os fatos apresentados na seção sobre a particularização dificilmente podem ser aceitos como simples fatos. Eles ultrapassam a mera realidade empírica e exigem uma reflexão epistemológica. Por um lado, devemos constatar que, quando a sociologia do saber estabelece uma relação entre uma asserção e uma situação social, torna-se implicitamente presente, na própria intenção desse procedimento, a tendência a particularizar a sua validade. De um ponto de vista fenomenológico, é possível tomar consciência desse fato sem colocar em questão a pretensão de validade que nele está contida. Por outro lado, porém, a influência que a posição do observador exerce sobre os resultados do pensamento, bem como a possibilidade, por nós amplamente discutida, de determinar a validade parcial de uma determinada perspectiva, devem levar-nos, mais cedo ou mais tarde, a colocar o problema do significado dessa constatação para a epistemologia. É nossa convicção que a sociologia do saber não substituirá, por sua própria natureza, a investigação epistemológica e gnoseológica. Ela realizou, contudo, certas descobertas que não possuem apenas um alcance empírico e que não podem ser adequadamente consideradas enquanto não forem revistos alguns dos conceitos e preconceitos disseminados na epistemologia contemporânea. O fato de atribuirmos apenas um valor parcial às asserções particulares nos leva a reexaminar os pressupostos fundamentais da epistemologia atual. Lidamos aqui com um caso em que a simples determinação de um fato, o fato da parcialidade de uma perspectiva, demonstrável nas asserções concretas, pode tornar-se relevante para a avaliação da validade de uma proposição, e em que a própria natureza da gênese de uma afirmação pode adquirir importância para a sua verdade, ali onde uma gênese pode ser, ao mesmo tempo, uma gênese de sentido. Isso constitui um obstáculo à construção de um domínio de validade cujos critérios de verdade sejam completamente independentes de suas origens. Os princípios dominantes da filosofia contemporânea impedem que se explore essa nova perspectiva, pois a teoria moderna do conhecimento funda-se no pressuposto de que os fatos, enquanto tais, não têm qualquer importância para a verdade. Com base nessa premissa dogmática, todo avanço do saber oriundo da investigação concreta, todo enriquecimento da consciência que tente abrir caminho para considerações mais fundamentais, é estigmatizado com o rótulo de sociologismo.
Uma vez estabelecido a priori que o mundo dos fatos não incide sobre o valor das asserções, deixa-se de perceber que esse próprio a priori nada mais foi, em sua origem, do que a hipostatização de uma relação empírica, derivada de um determinado tipo de juízo, elevada de modo apressado a axioma epistemológico. Amparado pela tranquilidade que lhe é dada por essa premissa priorística, segundo a qual a epistemologia é independente das ciências empíricas especiais, o pensamento fecha-se, de uma vez por todas, a qualquer perspectiva concreta. Desse modo, já não se percebe nem mesmo que essa doutrina da autossuficiência, ou da autoconservação do conhecimento, não tem outro objetivo senão o de proteger um certo tipo de saber acadêmico, empenhado em defender-se da crise que poderia resultar de um empirismo mais desenvolvido. Os defensores da velha teoria não estão propriamente interessados em conservar a epistemologia enquanto tal nem em protegê-la das revisões promovidas pelas disciplinas particulares, mas em manter um tipo específico de epistemologia, cuja pretensão de absolutidade nasceu da luta travada, em outro momento histórico, contra uma forma mais grosseira e limitada de empirismo. Foi precisamente nesse contexto que se legitimou um conceito de conhecimento que, no fundo, derivava de um traço particular da realidade e que representava apenas uma entre várias formas possíveis de saber. Para compreender até onde a sociologia do saber pode nos conduzir, é necessário enfrentar novamente o problema do primado da epistemologia sobre as ciências especiais. Depois de submeter essa questão a um exame crítico, estaremos em condição de apresentar, ao menos em linhas gerais, a epistemologia que já está contida no próprio núcleo problemático da sociologia do saber. Antes de tudo, será preciso considerar os argumentos que se opõem, ou ao menos levantam reservas, à absoluta autonomia e ao primado da epistemologia diante das ciências particulares. A epistemologia e as ciências especiais mantêm entre si uma relação dupla. De acordo com suas exigências sistemáticas, a epistemologia é fundamental para todas as disciplinas particulares, pois fornece a base dos tipos de conhecimento e das concepções de verdade sobre as quais essas disciplinas se sustentam em seus métodos concretos de investigação, condicionando também os seus resultados. Isso não exclui, no entanto, que toda teoria do conhecimento seja ela própria influenciada pela forma histórica assumida pela ciência, da qual deriva a sua concepção da natureza do conhecer. Não há dúvida de que a epistemologia pretende constituir o fundamento de toda a ciência, na prática, porém, ela é condicionada pela situação em que a própria ciência se encontra em uma determinada época. O problema torna-se ainda mais complexo pelo fato de que os próprios princípios à luz dos quais o conhecimento deve ser julgado são, por sua vez, social e historicamente condicionados. Por isso, a sua aplicação revela-se limitada a determinados períodos históricos e aos tipos específicos de conhecimento que neles predominam. Uma vez reconhecidas essas relações, já não se pode acreditar que a epistemologia e a gnoseologia, por terem a tarefa de fornecer fundamentos às demais disciplinas, se desenvolvam automaticamente de modo independente destas, nem que permaneçam imunes a transformações fundamentais provenientes das ciências especiais. Em consequência, somos levados a reconhecer que o desenvolvimento global da epistemologia e da gnoseologia só é possível se o seu vínculo com as ciências particulares for concebido da seguinte maneira. As novas formas de saber nascem, em última instância, das condições da vida coletiva e não dependem, para sua formação, do fato de uma determinada teoria do conhecimento ter previamente demonstrado a sua possibilidade, e elas não precisam ser legitimadas por uma epistemologia. A relação é exatamente inversa. O desenvolvimento das teorias da ciência do conhecimento reside na atenção dispensada aos dados empíricos, e o seu êxito varia de acordo com essa atenção. As revoluções no domínio da metodologia e da epistemologia não são senão consequências e repercussões das transformações ocorridas nos procedimentos empíricos mais imediatos. Somente por meio do constante recurso aos métodos das ciências empíricas especiais é que os fundamentos epistemológicos podem tornar-se suficientemente flexíveis e ampliar-se a ponto de não se limitarem a justificar as exigências das antigas formas de conhecimento, que era o seu propósito original, mas, ao contrário, de se tornarem a base das formas mais recentes do saber. Essa situação particular é característica de todas as disciplinas teóricas e filosóficas. A sua estrutura torna-se claramente visível na filosofia do direito, que pretende ser juíza e árbitra do direito positivo, quando na realidade, na maioria dos casos, nada mais é do que uma formulação posterior e uma justificação da própria norma positiva. Ao afirmar isso, não se pretende de modo algum negar a importância da epistemologia ou da filosofia. As investigações fundamentais que elas realizam são indispensáveis, e de fato, se alguém quisesse atacar a epistemologia e a filosofia em um plano teórico, não poderia deixar de adotar, por sua vez, princípios teóricos. Uma crítica teórica desse tipo traz consigo um interesse especulativo, na medida em que penetra nas questões relativas aos fundamentos. Toda forma concreta de conhecimento envolve um princípio teórico. Essa função fundamental da teoria, que deve ser compreendida em um sentido estrutural, jamais deve ser mal entendida, nem utilizada para conferir uma certeza priorística a resultados particulares.
Se interpretada de modo indevido, ela comprometeria o progresso da ciência e conduziria, precisamente em virtude dessas seguranças a priorísticas, à recusa das descobertas oriundas da observação empírica. Os erros e a parcialidade dos fundamentos teóricos do conhecimento devem ser continuamente revistos à luz do desenvolvimento efetivo da atividade científica. A iluminação que o novo saber empírico projeta sobre os princípios teóricos não deve ser obscurecida pelos obstáculos que a própria teoria pode impor ao pensamento. Por meio do procedimento de particularização da sociologia do saber, descobrimos que a antiga epistemologia nada mais era do que o correlato de um determinado modo de pensar. Esse é apenas um exemplo da possibilidade de ampliar o nosso campo de investigação, uma vez que se permita à evidência empírica lançar luz sobre os fundamentos teóricos. Somos assim levados a procurar uma base epistemológica adequada a essas formas mais diversas e complexas do pensar. Mais ainda, somos convidados a encontrar, se possível, um princípio teórico capaz de abranger todos os modos de pensamento que, no curso da história, fomos capazes de identificar. Vejamos agora em que medida é verdadeira a tese segundo a qual as epistemologias e gnoseologias até aqui dominantes justificaram, de fato, apenas um único tipo de conhecimento. 3. A demonstração do caráter parcial da epistemologia tradicional alinea a orientação para as ciências naturais como modelo de pensamento. O caráter particular da teoria do conhecimento atualmente dominante manifesta-se no fato de eleger as ciências naturais como o ideal ao qual todo saber deveria aspirar. Apenas na medida em que a ciência natural, sobretudo em suas expressões quantitativas, pode ser amplamente dissociada da perspectiva histórico-social do investigador, o modelo do verdadeiro conhecimento foi elaborado de tal maneira que todas as tentativas de alcançar um tipo de compreensão qualitativa passaram a ser consideradas métodos de valor inferior. Isso ocorre porque a qualidade pressupõe elementos mais ou menos vinculados à visão de mundo do sujeito que conhece. No momento em que as forças histórico-sociais passam a engendrar outros tipos de conhecimento, torna-se necessário revisar as antigas premissas que haviam sido formuladas, se não exclusivamente, ao menos em grande medida, para a compreensão e a legitimação das ciências naturais. Assim como Kant, em seu tempo, formulou os princípios da epistemologia moderna perguntando, a propósito das ciências naturais então existentes, como elas eram possíveis, hoje devemos colocar o mesmo problema em relação às formas de saber que buscam alcançar uma compreensão qualitativa e aprender o sujeito em sua totalidade. Devemos ainda perguntar como e em que sentido é possível chegar à verdade por meio desse tipo de conhecimento. A linha B. A relação entre os critérios de verdade e a situação histórico-social. Encontramo-nos aqui diante de uma conexão cada vez mais profundamente enraizada entre a epistemologia, em suas variedades históricas concretas, e a correspondente situação existencial. A teoria do conhecimento deriva das condições concretas do conhecer em um determinado período histórico, e portanto em uma determinada sociedade, não apenas a ideia do que deveria ser o conhecimento objetivo, mas também a concepção utópica da verdade em geral, como ocorre, por exemplo, com a criação de uma esfera da verdade absoluta. As utopias possíveis e as aspirações de uma época, entendidas como projetos de futuro, procedem daquilo que já foi efetivamente realizado nessa mesma época e não constituem, portanto, especulações arbitrárias, fantasias vagas ou simples produtos da inspiração. Do mesmo modo, o modelo utópico da coerência, isto é, a ideia de verdade, nasce das formas concretas de saber que são predominantes em um dado momento histórico. O conceito de verdade, assim, não permaneceu idêntico ao longo do processo histórico, mas se transforma no decorrer desse processo. A ideia de verdade própria de uma determinada época não é um fenômeno acidental. Nos modos de pensamento mais significativos e em sua estrutura, reencontramos traços que nos permitem interpretar a concepção de verdade dominante naquele tempo específico. Vemos, além disso, que não apenas a noção de conhecimento em geral depende das formas dominantes do saber e dos modos de conhecer nelas expressos e aceitos como ideais, mas que o próprio conceito de verdade deriva dos tipos de conhecimento já existentes. Desse modo, por intermédio desses níveis intermediários, estabelece-se uma ligação fundamental, embora nem sempre imediatamente visível, entre a epistemologia, as formas dominantes do conhecer e a situação social e intelectual geral de uma época. É assim que a sociologia do conhecimento, empregando em sua análise o método particularizante já descrito, penetra no domínio da epistemologia e resolve os conflitos eventualmente existentes entre as diversas teorias do conhecimento ao indicar, em cada uma delas, a estrutura teórica adequada a uma determinada forma de saber. A solução final do problema torna-se possível apenas quando se consideram os diferentes modos de conhecimento e as respectivas epistemologias. Somente então será possível construir uma doutrina da ciência mais fundamental e abrangente. 4. O papel positivo da sociologia do conhecimento.
Uma vez admitido que a epistemologia, embora constitua a base de todas as ciências empíricas, só pode extrair seus princípios dos dados que essas ciências lhe fornecem, e constatado até que ponto ela foi influenciada pelo ideal das ciências exatas, torna-se claro que a nossa tarefa passa a ser compreender de que modo o problema se coloca quando outras ciências entram em consideração. Isso conduz às seguintes indicações. A linha. Revisão da tese da irrelevância da gênese para a verdade. O dualismo brusco e absoluto entre validade e existência, entre conceito e realidade, entre essência e fato constitui, como frequentemente se observa, um dos axiomas da epistemologia idealista e da gnoseologia hoje dominantes. Ele é considerado inquestionável e representa o obstáculo mais imediato à utilização desimpedida dos resultados fornecidos pela sociologia do conhecimento. De fato, se tomarmos como objeto de exame o tipo de conhecimento exemplificado pela afirmação 2 vezes 2 é igual a 4, a correção dessa tese mostra-se plenamente justificada. Não há qualquer dúvida de que, nesse tipo de conhecimento, sua gênese não intervém de modo algum no produto do pensamento. A partir desse fato, o passo até a construção de uma esfera da verdade completamente independente do sujeito conhecedor é curto. Além disso, essa teoria, segundo a qual a verdade de uma proposição é independente das condições de sua origem, teve grande importância na luta contra o psicologismo, pois somente com seu apoio foi possível separar o objeto conhecido do ato de conhecer. A ideia de que a origem de um pensamento não condiciona em nada o seu significado também vale no domínio da psicologia explicativa. Apenas porque nesse campo foi possível, em certos casos, demonstrar que os processos psicológicos que produzem determinados significados são irrelevantes para sua validade, tal distinção pôde ser legitimamente incorporada às verdades da gnoseologia e da epistemologia. Por exemplo, entre as leis do associacionismo mecanicista e as formas de juízo às quais esse mecanismo associativo chega existe uma ruptura que torna plausível a hipótese segundo a qual uma gênese desse tipo não contribui em nada para a avaliação de um determinado significado. Existem, contudo, tipos de gênese que não são destituídos de sentido e que ainda não foram estudados em sua especificidade. Assim, por exemplo, a relação existente entre a posição real de um indivíduo e a perspectiva a ela correspondente pode ser considerada genética, mas em um sentido diferente daquele até agora empregado. Nesse caso, a questão da gênese está diretamente implicada, pois não há dúvida de que lidamos com condições das quais emerge e se afirma uma determinada proposição. Quando falamos de posição subjacente a um ponto de vista, temos em mente um conjunto de condições que determinam a natureza e o desenvolvimento de uma afirmação. Mas falsearíamos a situação existencial daquele que afirma se deixássemos de considerar o significado que essas condições têm para a validade da proposição. Uma determinada posição na estrutura social traz consigo, como vimos, a probabilidade de que quem a ocupa pense de determinada maneira. A realidade possui uma ordem na medida em que está orientada por significados, um ser orientado para o sentido. Uma posição social não pode ser descrita em termos destituídos de significação social, como ocorre, por exemplo, quando se leva em conta apenas um dado cronológico. O ano de 1789, tomado como data, não diz absolutamente nada. Como indicação histórica, porém, remete a um conjunto de acontecimentos sociais que delimitam um certo campo de experiências, de lutas, de atitudes e de convicções. Uma posição histórico-social só pode ser adequadamente caracterizada por indicações dotadas de sentido preciso, como posição liberal, condições de vida do proletariado e assim por diante. A realidade social é uma área do ser, ou uma esfera da existência, que a ontologia ortodoxa, ao estabelecer um dualismo absoluto entre o racional e o irracional, jamais levou em consideração. Poder-se-ia dizer, a esse respeito, que existe uma realidade dotada de sentido e um devir da realidade objetiva e factual. Se um modelo desse tipo tivesse sido considerado ao se determinar a relação entre ser e significado, o dualismo entre realidade e validade não teria sido tratado como absoluto na epistemologia e na gnoseologia. Em seu lugar, teria sido concebida uma série de gradações entre esses polos, na qual casos intermediários, como o ser investido de sentido e o ser orientado por um sentido, encontrariam lugar e seriam incorporados à concepção fundamental. A nosso ver, a tarefa mais imediata da reflexão científica consiste em superar a sua parcialidade, incorporando à epistemologia a multiplicidade das relações existentes entre realidade e validade, tal como foram descobertas pela sociologia do conhecimento, e em prestar atenção aos tipos de conhecimento que operam naquela região do ser dotada de significado qualitativo e que condicionam o valor de verdade das proposições. Desse modo, a epistemologia não é substituída pela sociologia do conhecimento, mas passa, em sua nova formulação, a levar em conta os fatos trazidos à luz pela análise sociológica do conhecer. A linha. Consequências adicionais da sociologia do conhecimento para a epistemologia.
Depois de observar que a maior parte dos axiomas da gnoseologia e da epistemologia hoje dominantes foi extraída das ciências naturais e representa, por assim dizer, simples prolongamentos dessa forma particular de conhecimento, torna-se evidente que o problema gnoseológico deve ser reformulado com referência a um modelo oposto, oferecido pelas variedades do saber mais ou menos existencialmente condicionadas. Podemos agora indicar, em poucas palavras, a nova formulação do problema que, a nosso juízo, se tornou necessária uma vez reconhecido o caráter parcial da antiga gnoseologia. A linha. A descoberta do elemento prático no conhecer. A concepção idealista do conhecimento, segundo a qual ele é entendido como um ato puramente teórico, tem sua origem, além da orientação já mencionada para os modelos matemáticos, no ideal da vida contemplativa que subjaz a essa epistemologia. Não podemos aqui tratar da história desse ideal nem do modo como a concepção meramente contemplativa do saber penetrou no interior da epistemologia, uma vez que isso exigiria o exame da pré-história da lógica científica e da passagem do profeta ao filósofo, que herdou do primeiro ideal da visão mística. Basta assinalar que essa valorização da contemplação não é o resultado de uma observação pura implícita no ato de conhecer, mas nasce de uma hierarquia de valores fundada em uma determinada filosofia da vida. A especulação idealista, representante dessa tradição, insistiu em afirmar que o conhecimento só é puro quando é teórico. A filosofia idealista não se deixou abalar pela constatação de que o tipo de conhecimento representado pela teoria pura constitui apenas um pequeno segmento do conhecer humano e de que existem formas de conhecimento nas quais o pensamento participa da ação ou, ainda, de que a ciência nasce, em certos domínios, somente na medida em que coincide com a praxis. É esse o caso quando a ação é permeada pela intencionalidade da consciência, no sentido de que os conceitos e todo o aparato do pensamento são dominados por essa orientação pragmática. Não é tanto o fim acrescentado à percepção, mas o fim presente na própria percepção, que revela a riqueza qualitativa do mundo em determinados campos. Nem mesmo o fato, constatável fenomenologicamente, de que nesses domínios a origem prática penetra na estrutura da perspectiva e não pode ser separada dela impediu a antiga gnoseologia e epistemologia de negligenciar esse tipo de conhecimento integrado à ação ou de considerá-lo apenas como uma forma impura do saber. É interessante observar como a conotação de saber impuro parece remontar à origem mágica do próprio termo. O problema, contudo, não consiste em rejeitar esse tipo de conhecimento desde o início, mas em considerar de que modo o conceito de saber deve ser reformulado para que se possa reconhecer como ciência também um conhecimento que possua um propósito prático. Essa revisão do problema gnoseológico não pretende, de modo algum, abrir as portas à propaganda ou aos juízos de valor nas ciências. Pelo contrário, quando falamos da intencionalidade fundamental da consciência, inerente a toda forma de conhecimento e condicionadora da perspectiva, referimos-nos a elementos finalísticos irredutíveis presentes no conhecer, elementos que permanecem mesmo quando todas as valorações e prevenções conscientes e explícitas foram eliminadas. É evidente, por si só, que a ciência, na medida em que é livre de discriminações, não constitui um instrumento de propaganda nem tem a tarefa de difundir valores, mas sim de determinar os fatos. O que a sociologia do conhecimento busca revelar, de forma mais simples, é que o conhecimento, mesmo depois de libertado dos elementos propagandísticos e das valorações, conserva ainda um componente pragmático. Esse componente não é, na maioria dos casos, evidente nem pode ser eliminado, mas pode e deve ser elevado à esfera do que é controlável. A linha. O elemento essencialmente perspectivo em certos tipos de conhecimento. O segundo ponto que devemos reconhecer é que, em determinados setores do conhecimento histórico-social, a posição do observador deve ser considerada ao mesmo tempo legítima e inevitável. O problema não consiste em ocultar essas perspectivas nem em fazer delas uma apologia, mas em procurar compreender de que modo, uma vez reconhecidas, continuam sendo possíveis o conhecimento e a objetividade. Não é uma fonte de erro o fato de que, ao observarmos um objeto situado no espaço, só possamos obter, pela própria natureza do caso, uma imagem perspectivada. A questão não é alcançar uma representação não perspectivada, mas compreender de que modo, ao classificar os diferentes pontos de vista, cada perspectiva pode ser reconhecida como tal e, assim, alcançar-se um novo nível de objetividade. Chegamos desse modo ao ponto em que o falso ideal de um saber distanciado e impessoal deve ser substituído por uma concepção essencialmente humana, compreendida nos limites de uma perspectiva finita e, ainda assim, continuamente empenhada em se desenvolver e se ampliar. A linha. O problema de uma esfera da verdade em si. Ao examinarmos a filosofia da vida que serve de pano de fundo à epistemologia e à gnoseologia idealistas, tornou-se claro que o ideal de um reino da verdade em si, preexistente, por assim dizer, ao ato histórico-psicológico do pensamento e do qual todo o processo cognitivo apenas participaria, representa o produto final de uma concepção dualista do mundo, que, ao lado do mundo dos acontecimentos concretos, pretendeu criar e acrescentar uma segunda dimensão do ser.
Essa esfera da verdade válida em si mesma cumpria, em relação ao ato de conhecer, a mesma função que a metafísica dualista havia desempenhado no domínio da ontologia com a noção de além ou de transcendência. Buscava, isto é, postular uma esfera de perfeição, imune a todo limite de origem, à luz da qual todos os acontecimentos e processos se revelariam finitos e incompletos. Além disso, assim como nessa metafísica espiritualista a qualidade do ser humano foi concebida em termos de pureza absoluta, despojada de todo elemento vital, corporal, histórico ou social, um esforço análogo foi feito para validar um tipo de conhecimento do qual fossem expulsos todos os traços humanos. É preciso perguntar, mais uma vez, se é realmente pensável uma forma de conhecimento que prescinda do conjunto de características que definem o homem, sem falar do envolvimento concreto que caracteriza o ato de conhecer. No domínio da ontologia, essa visão dualista, nascida para demonstrar a suposta insuficiência deste mundo, foi sendo progressivamente dissolvida com o desenvolvimento moderno da pesquisa empírica. No campo da gnoseologia e da epistemologia, porém, ela ainda constitui uma força atuante. Como esses pressupostos fundamentais não se mostram inteiramente evidentes no âmbito da teoria da ciência, acreditou-se que esse ideal de uma esfera de validade sobre-humana e supratemporal não fosse tanto o produto de uma determinada concepção de mundo, mas antes um dado essencial e um requisito indispensável para uma correta interpretação do pensamento. Nossa discussão procura mostrar aqui que, do ponto de vista da fenomenologia do pensamento, não há nenhuma necessidade de conceber o conhecimento como um abandono da esfera factual em direção a uma esfera da verdade em si. Tal construção pode, no máximo, ter valor heurístico para formas de pensamento semelhantes àquelas exemplificadas por 2 vezes 2 é igual a 4. Nossas reflexões mostram, ao contrário, que o problema do conhecer se torna tanto mais compreensível quanto mais permanecemos fiéis aos dados tal como se apresentam no pensamento concreto, o único pensamento que podemos experimentar e que é totalmente independente dessa suposta esfera ideal, e quanto mais aceitamos o fenômeno do conhecimento como um autêntico ato de vida. Em outras palavras, a sociologia do conhecimento considera o ato cognitivo, juntamente com os modelos a que ele aspira, em sua efetiva consistência existencial, não como uma adesão a verdades eternas, nascidas de uma exigência puramente teórica e contemplativa ou como uma simples participação nelas, como também pensou Scheler, mas como um instrumento para controlar situações vitais que emergem em determinadas condições. Esses 3 fatores, a natureza e a estrutura do controle das situações reais, a constituição do sujeito em seus aspectos biológicos e histórico-sociais, e a particularidade das condições de vida, especialmente o lugar e a posição do pensador, influenciam os produtos do pensamento. Eles condicionam igualmente o ideal de verdade que esse ser vivo é capaz de elaborar a partir dos resultados do pensar. A concepção do conhecer como um ato intelectual que só é considerado completo quando perde todo o vestígio de sua origem humana possui, como já indicamos, um relevante valor heurístico naqueles domínios em que, como no exemplo 2 vezes 2 é igual a 4, pode-se demonstrar, com maior ou menor legitimidade, a presença das características formais de que se falou. Ela é, no entanto, em muitos aspectos enganosa e tende a ocultar os fenômenos fundamentais que ocorrem em setores muito mais amplos do cognoscível, nos quais, se despreza o elemento histórico e humano, os resultados do pensamento acabam sendo completamente desfigurados. Somente a evidência fenomenológica derivada dos modos efetivos de pensar existentes pode ser utilizada como argumento a favor ou contra determinados conceitos implícitos no conhecimento. Outros motivos, oriundos de um modo particular de conceber o mundo, não têm peso nessa questão. Não há razão alguma para manter em nossa gnoseologia o desprezo por tudo aquilo que aparece como corporal, sensível, temporal, dinâmico e ligado à realidade social, desprezo que, como sabemos, é característico da filosofia idealista. No momento presente, há 2 tipos de conhecimento verdadeiramente significativos que se confrontam entre si e, de modo correspondente, afirmam-se 2 possíveis explicações, no plano gnoseológico e epistemológico, do processo de conhecer. Por ora, convém manter distintos esses 2 caminhos e evidenciar suas diferenças, em vez de minimizá-las. Somente com a experiência, e passando por erros inevitáveis, tornar-se-á claro qual dessas 2 interpretações é a mais adequada, e será então possível dizer-se: convém continuar tomando como ponto de partida o tipo de conhecimento distanciado da realidade e tratar o saber situacionalmente condicionado como secundário e pouco importante, ou, ao contrário, considerar essa primeira forma de conhecimento como um caso totalmente marginal e particular daquele que é condicionado pela situação. Se, ao investigarmos as possíveis direções da epistemologia, constatarmos que ela segue o segundo modelo de pensamento mencionado e reconhece a determinação situacional intrínseca a certos tipos de saber, então nos encontraremos diante de 2 alternativas. Nesse caso, o cientista tem antes de tudo o dever de tornar explícitas as possibilidades de ulteriores implicações do seu problema e de indicar todas as eventualidades que provavelmente entrarão no seu campo de observação. Ele deve contentar-se em afirmar apenas aquilo que, no estágio presente de sua pesquisa, é capaz de determinar com segurança.
A função do estudioso não é emitir juízos apressados assim que surge um novo problema, mas, ao contrário, reconhecer que a investigação ainda está em desenvolvimento e sancionar apenas aquilo que se tornou definitivamente reconhecível. Chegado a esse ponto, ele pode seguir duas alternativas. A linha. As duas direções da epistemologia. Uma das direções seguidas pela epistemologia insiste na predominância da determinação situacional, afirmando que, ao longo do progresso do conhecimento social, esse elemento se tornou incontestável e que todo ponto de vista deve ser considerado próprio de uma determinada posição. Esse fato exigiria a revisão do fundamento teórico do saber com base na estrutura relacional implícita do conhecimento humano, assim como já se admitiu sem discussão a natureza perspectivista de nossa percepção dos objetos. Essa solução não implica a renúncia ao postulado da objetividade nem exclui a possibilidade de se chegar a decisões precisas nas controvérsias sobre fatos concretos. Muito menos acolhe aquelas formas de ilusionismo segundo as quais tudo é aparência e nada pode realmente ser decidido. A nova solução admite, antes, que a objetividade e a consciência da escolha só podem ser alcançadas de modo indireto. Isso não significa dizer que a realidade não exista ou que a confiança na experiência seja inútil ou supérflua, mas que as respostas que obtemos para os problemas são, em certos casos, por assim dizer, na própria natureza das coisas, possíveis apenas dentro dos limites da perspectiva daquele que observa. Também nesse caso, o resultado não é um relativismo no sentido de que toda afirmação tem o mesmo valor que qualquer outra. O relacionalismo, tal como o entendemos, estabelece que toda afirmação só pode ser formulada de modo relacional. Ele só se transforma em relativismo quando é confrontado com o antigo e estático ideal de verdades eternas e independentes da experiência subjetiva do observador, e quando passa a ser julgado a partir desse ponto de vista absoluto. No caso do pensamento condicionado pela situação, a objetividade passa a representar algo novo e muito diferente. Em primeiro lugar, enquanto os diferentes observadores participam de um mesmo sistema, chegam, com base na identidade do seu aparato conceitual e categorial e por meio de um universo comum de discurso, a resultados semelhantes, encontrando-se em posição de eliminar como erro tudo aquilo que escape a essa unanimidade. Em segundo lugar, reconheceu-se recentemente que, quando os observadores possuem perspectivas diversas, a objetividade só pode ser alcançada de modo indireto. Nessa situação, aquilo que foi corretamente, mas diferentemente, percebido a partir de duas perspectivas distintas deve ser compreendido à luz das diferenças estruturais desses diversos modos de perceber. Torna-se então necessário um esforço para encontrar uma fórmula capaz de relacionar os resultados de uma e de outra perspectiva e de descobrir um denominador comum para essas visões diversas. Quando esse denominador comum é encontrado, torna-se possível separar as diferenças necessárias entre as duas concepções dos elementos errôneos e arbitrários, que também nesse caso devem ser considerados como mal-entendidos. A controvérsia a respeito da percepção visual dos objetos, que podem ser observados apenas em perspectiva, não se resolve opondo-se a ela uma concepção não perspectivada, o que é impossível. Ela se resolve, antes, quando se busca compreender, à luz do que se vê a partir de uma determinada posição, porque a realidade aparece de modo diverso quando observada a partir de outro lugar. Também em nosso campo, a objetividade é alcançada mediante a tradução de uma perspectiva nos termos de outra. É natural que aqui se pergunte qual dos vários pontos de vista é o melhor. Também para isso existe um critério. Assim como, no caso da perspectiva visual, certas posições têm a vantagem de revelar os traços decisivos da realidade, também aqui a primazia cabe àquela perspectiva que demonstra a maior capacidade de abrangência e a maior fecundidade em relação ao objeto empírico. A teoria do conhecimento pode iniciar um segundo percurso a partir do reconhecimento dos seguintes fatos. É possível que o impulso à pesquisa na sociologia do saber seja controlado a ponto de não absolutizar o conceito de determinação situacional. Ao contrário, esse impulso pode ser orientado de tal modo que, justamente com a descoberta do elemento situacional nas concepções observadas, o problema de sua determinação dê um primeiro passo rumo à solução. No momento em que reconheço, numa posição que se acredita absoluta, a representante de um determinado ângulo de visão, neutralizo, em certo sentido, o seu caráter parcial. Nossa discussão anterior desse problema tendia espontaneamente a neutralizar a determinação situacional, buscando elevar-se acima dela. A ideia de uma base do conhecimento cada vez mais ampla, de sua contínua ampliação e da integração dos diversos pontos de primazia social no processo do saber, observações fundadas em fatos empíricos, bem como, por fim, a aspiração a uma ontologia abrangente, tudo isso aponta nessa direção. Essa tendência na história intelectual e social está estreitamente ligada ao contato e ao processo de interpenetração entre os grupos. Em seu primeiro momento, essa tendência neutraliza os diferentes pontos de vista em conflito, isto é, priva-os de seu caráter absoluto.
Em um segundo momento, ela alcança, a partir dessa neutralização, uma base observacional mais abrangente e mais vantajosa. É interessante notar como a construção dessa base ampliada se associa a um grau mais elevado de abstração e tende, de modo crescente, a formalizar os fenômenos examinados. Essa tendência à formalização consiste em relegar a um plano secundário a análise das afirmações concretas orientadas para fins determinados e em substituir a descrição qualitativa dos fenômenos por uma concepção puramente funcional, moldada segundo um modelo essencialmente mecanicista. Essa teoria da crescente abstração será designada como teoria da gênese social da abstração. De acordo com essa derivação sociológica da abstração, claramente observável no surgimento do ponto de vista próprio da própria sociologia, a tendência a um grau mais elevado de abstração explica-se pelo processo de interação entre grupos sociais. A confirmação disso encontra-se no fato de que a capacidade de abstração entre indivíduos e grupos cresce na medida em que os organismos heterogêneos de que fazem parte se inserem em unidades coletivas mais amplas, capazes de absorver agrupamentos locais ou de outro modo particulares. Mas essa tendência à abstração em um nível mais alto também se harmoniza com a teoria da determinação social do saber, pois o sujeito engajado nesse tipo de pensamento não é, de modo algum, uma consciência autônoma, mas um sujeito cada vez mais abrangente, capaz de neutralizar os pontos de vista concretos e particulares que foram anteriormente predominantes. Todas as categorias formuladas pela sociologia formal são produtos dessa operação formalizante e neutralizadora. A consequência lógica de tal atitude é que ela acaba por reconhecer concretamente apenas um mecanismo formal. Assim, para citar um exemplo extraído da sociologia formal, o poder é uma categoria que pode ser abstraída das posições efetivas das pessoas envolvidas, isto é, do dominante e do dominado, na medida em que se limita a pôr em evidência a inter-relação estrutural, por assim dizer o mecanismo, do comportamento implicado no processo de interação. Ela opera, nesse caso, com conceitos como força, obediência, sujeição e semelhantes. O conteúdo qualitativo do poder, aquilo que ele é em uma determinada realidade histórica, não se torna acessível por meio dessa fórmula e só poderia ser adequadamente compreendido se o dominador e o dominado relatassem quais foram suas experiências concretas no tempo em que viveram. Contudo, nem mesmo as definições formais que encontramos flutuam em um ar rarefeito, elas nascem, antes, a partir das questões reais da situação. Surge então a ideia, naturalmente passível de verificação rigorosa, de que o problema do perspectivismo se dirige, antes de tudo, ao aspecto qualitativo de um fenômeno. Como, porém, o conteúdo dos fenômenos sociais e intelectuais é dotado de sentido, e seu significado é apreendido em termos de compreensão e interpretação, podemos dizer que a questão do perspectivismo, na sociologia do conhecimento, refere-se sobretudo àquilo que é compreensível nos fenômenos da sociedade. Com isso, não se pretende de modo algum indicar um setor bem delimitado. Os fatos mais elementares da esfera social ultrapassam, em complexidade, as relações puramente formais e só podem ser compreendidos se levarmos em conta os conteúdos e os significados qualitativos. Em suma, o problema da interpretação é fundamental. Mesmo onde a formalização pode avançar mais e nos deparamos com relações puras, subsiste, na orientação geral do pesquisador, um mínimo de interesse que não é possível eliminar por completo. Quando, por exemplo, Max Weber distinguiu, ao classificar os tipos de comportamento, entre a conduta racional orientada a fins e a conduta tradicional, ele ainda expressava a situação geral de uma geração em que um grupo compreenderá e valorizará positivamente as tendências racionalísticas implícitas no capitalismo, enquanto outro, movido por motivos políticos, descobria e sustentava contra o primeiro a importância da tradição. O próprio interesse em traçar uma tipologia do comportamento nasce dessa situação particular da sociedade. E se constatamos que foram exatamente esses, e não outros, os tipos de comportamento escolhidos e formalizados, devemos buscar a origem dessa tendência à abstração na situação social concreta da época, preocupada com os fenômenos da conduta tal como apareciam a partir de seu ângulo de visão. Se outra época tivesse buscado uma sistematização formal dos tipos de comportamento, sem dúvida teria elaborado uma tipologia completamente diversa. Em uma situação histórica diferente, ter-se-iam operado abstrações distintas a partir do complexo total dos acontecimentos. Ora, a sociologia do conhecimento não nega, em virtude de seus pressupostos, a existência ou a possibilidade do pensamento formal e abstrato. Trata-se apenas de mostrar como, também sob esse aspecto, o pensamento não é independente da realidade, como ele não é de modo algum um sujeito suprassocial e supra-humano que se expressa em categorias absolutas dessa tipologia. A neutralização das diferenças qualitativas, observáveis a partir de diversos pontos de vista e decorrentes de situações bem definidas, conduz antes a um esquema orientador no qual apenas certos componentes formais e estruturais conseguem emergir no quadro da experiência e do pensamento. Em forma rudimentar, esse processo já pode ser observado nas regras de etiqueta e nas relações sociais que se estabelecem espontaneamente no contato entre diferentes grupos.
Quanto mais exterior é esse contato, tanto mais diminui o interesse pela compreensão qualitativa da relação recíproca, que acaba sendo formalizada a ponto de transformar-se em uma categoria sociológica, indicando, por assim dizer, apenas o papel específico da relação. A outra parte passa, então, a ser vista exclusivamente como um embaixador, um estrangeiro ou um condutor de trens. Na relação social, reagimos aos outros tendo em vista apenas essas características. Em outras palavras, a formalização é, nesses casos, expressão de determinadas situações sociais, tampouco a direção que ela assume, seja quando, como no caso do embaixador, remetemos sua função à de um representante político, seja quando, como no caso do estrangeiro, destacamos certos traços étnicos particulares, é independente do estado da sociedade, o qual penetra, ainda que de forma reduzida, nas categorias que utilizamos. Do mesmo modo, pode-se observar como, no direito, a norma abstrata toma o lugar da justiça não formal, que nasce das questões concretas e representa um juízo qualitativo, uma expressão autêntica do sentimento jurídico, sempre que uma economia fundada na troca passa a depender, para a própria existência, de saber de antemão qual será a lei. Consequentemente, mais do que acompanhar cada caso em sua originalidade irrepetível, passa a importar a capacidade de classificar e ordenar cada acontecimento sob categorias formalizadas previamente estabelecidas. Como já indicamos, hoje ainda não estamos em condições de decidir para qual das duas alternativas mencionadas se orientará uma teoria científica do conhecimento que leve em conta os dados empíricos. Em um caso ou no outro, contudo, devemos aceitar a determinação situacional como um fator intrínseco ao conhecer, e ela vale tanto para a teoria do relacionalismo quanto para a concepção de uma base imutável do pensamento. Em ambos os casos, devemos ainda rejeitar, como uma hipótese destrutiva e injustificável, a ideia de que exista uma esfera da verdade em si. É instrutivo, nesse sentido, observar como as ciências naturais parecem encontrar-se, sob muitos aspectos, em uma situação análoga. Para efeito de comparação, podemos recorrer à interpretação aguda que Westphal ofereceu do seu estado atual. De acordo com essa interpretação, tão logo se descobriu que nossos modelos convencionais de mensuração, como os relógios e semelhantes, assim como a linguagem cotidiana a eles associada, são possíveis e válidos apenas como esquemas de orientação do senso comum, começou-se também a compreender que, na teoria quântica, por exemplo, onde lidamos com a mensuração de elétrons, é impossível falar de medição abstraindo-se dos instrumentos utilizados. Nesse último caso, o instrumento de medida é interpretado como um objeto que influencia de modo relevante a posição e a velocidade dos elétrons que devem ser medidos. Surgiu assim a tese de que posição e velocidade só podem ser expressas em relações indeterminadas, tal como formuladas por Heisenberg, que especificam o grau de indeterminação. Além disso, a primeira consequência dessa ideia foi a negação da afirmação, característica do antigo modo de pensar, segundo a qual os elétrons, em si mesmos, deveriam na realidade seguir trajetórias bem definidas, pois tais afirmações pertencem, como tais, a um tipo de enunciado absolutamente destituído de conteúdo, já que nenhuma consequência pode ser extraída deles, ainda que nos transmitam uma espécie de imagem intuitiva. O mesmo se reconheceu com relação à suposição de que os corpos em movimento devam possuir uma velocidade absoluta. Como, segundo a relatividade de Einstein, isso não é determinável em princípio, uma tal afirmação passa a integrar, à luz da teoria moderna, o conjunto das proposições vazias e inacessíveis à experiência, de modo semelhante à tese da existência de um outro mundo além do nosso. Se acompanharmos essa corrente de pensamento, que, em seu relacionalismo não teorizado, é surpreendentemente próxima da nossa, então o postulado lógico da existência e da validade de uma esfera da verdade em si parece difícil de justificar, não menos do que qualquer outro dualismo vazio anteriormente mencionado. Pois, enquanto reconhecermos em todo o domínio do conhecimento empírico apenas determinações relacionais, a formulação de qualquer esfera absoluta não exerce nenhuma influência sobre o processo do saber. 5. Problemas técnicos da pesquisa histórico-sociológica no campo da sociologia do conhecimento. A tarefa mais importante da sociologia do conhecimento, no momento atual, é demonstrar sua capacidade na pesquisa histórico-sociológica concreta. Nesse campo, ela deve elaborar critérios rigorosos para estabelecer as verdades empíricas e assegurar o seu controle. Ela deve agora ultrapassar o estágio em que se encontra, das intuições arbitrárias e das generalizações grosseiras, como por exemplo a dicotomia crua presente na afirmação segundo a qual, onde há um pensamento burguês, encontramos também um pensamento proletário, ainda que isso possa implicar a perda de muitos slogans. Nesse sentido, a sociologia do saber pode e deve aprender muito com os resultados e com o procedimento rigoroso empregados pelas disciplinas filológicas, bem como com os métodos consagrados na história da arte, sobretudo no que diz respeito à sucessão dos estilos. Nesta última, os métodos utilizados para datar e situar as diferentes obras de arte encontram-se particularmente desenvolvidos, e deles, mutatis mutandis, há muito a aprender. A tarefa fundamental da pesquisa passa então a ser,
para a sociologia do saber, há de determinar os diversos pontos de vista que surgem, um após o outro, na história do pensamento e que estão sujeitos a uma transformação constante. As diferentes posições são determinadas pelo método da imputação. Isso implica uma concepção clara de cada produto do pensamento e a referência da perspectiva assim estabelecida às correntes de pensamento das quais ela faz parte. Essas correntes, por sua vez, devem ser reconduzidas às forças sociais que as determinam, passo que ainda não foi realizado pela história da arte em seu próprio domínio. A tarefa da imputação sociológica pode operar em dois níveis. O primeiro diz respeito aos problemas gerais de interpretação. Nele, as formas de pensamento e as perspectivas são construídas em sua totalidade, enquanto os traços particulares são reconduzidos a uma visão de mundo central, da qual são expressão. Com isso, torna-se evidente o sistema global que está implicado em seus elementos singulares. Nas formas de pensamento que não representam claramente uma parte de um sistema fechado, procede-se à descoberta da unidade fundamental da perspectiva. Mesmo depois de realizado esse trabalho, o problema da determinação ainda não está resolvido nesse nível. Se, por exemplo, conseguíssemos mostrar que, na primeira metade do século XIX, grande parte da atividade intelectual podia ser atribuída à difusão do pensamento liberal e conservador, surgiria então a questão de saber se esse explícito vínculo com uma concepção central, formulado em um nível puramente intelectual, corresponde efetivamente à realidade. É possível que o estudioso seja capaz de construir, a partir de alguns fragmentos, dois sistemas de pensamento antitéticos e fechados, o conservador e o liberal, ainda que, na prática, os liberais e conservadores daquele período não tenham pensado efetivamente dessa maneira. O segundo nível da imputação considera que os tipos ideais, elaborados da forma descrita, constituem hipóteses necessárias para a pesquisa. Trata-se então de saber em que grau os liberais e os conservadores pensaram nesses termos e em que medida esses tipos ideais se realizaram nos casos individuais. Cada autor da época que temos acesso deve ser examinado sob esse ponto de vista e reconhecido a partir das diversas perspectivas que se encontram presentes em seus enunciados. A adoção desse método fornecerá, ao final, um quadro preciso do curso e da direção desses dois estilos de pensamento. Esse método oferece o mais alto grau de confiabilidade na interpretação do desenvolvimento intelectual, pois reconduz aos seus elementos constitutivos aquilo que antes era apenas uma impressão global da história da cultura e torna possível, ao remeter essa impressão a critérios explícitos, uma compreensão geral da realidade. Ele também consegue pôr em evidência as formas anônimas e não articuladas que atuam na história do pensamento. Além disso, tais resultados não são obtidos na forma de simples suposição nem na forma narrativa, que ainda predomina em nossa história política e cultural, mas sim na forma da determinação e do controle dos fatos. É precisamente no curso de uma investigação tão minuciosa que muito daquilo que parecia seguro passa a tornar-se problemático. Assim, por exemplo, podem surgir controvérsias significativas em torno do caráter ambivalente dos tipos mistos ou do estilo ao qual eles deveriam ser atribuídos. A positividade do método histórico no estudo dos estilos artísticos não é, evidentemente, recusada, mas ao contrário fortalecida, quando surgem problemas como o de definir se a obra de um determinado artista deve ser atribuída ao Renascimento ou ao Barroco. Quando as estruturas e as tendências dos dois estilos de pensamento foram devidamente esclarecidas, deparamo-nos então com a tarefa de sua imputação sociológica. Como sociólogos, não buscamos, por exemplo, explicar as formas e as variações do pensamento conservador recorrendo exclusivamente à visão de mundo conservadora. Ao contrário, esforçamo-nos por derivá-las, antes de tudo, da composição dos grupos e dos estratos que se expressam nessa forma de pensamento. Em segundo lugar, procuramos compreender o impulso e a direção do desenvolvimento do pensamento conservador a partir da situação e das transformações que ele sofre no interior de uma realidade mais ampla e historicamente condicionada, como, por exemplo, a Alemanha, bem como a partir dos problemas sempre diversos que emergem de uma estrutura em constante transformação. Levando em conta todos os diversos tipos de conhecimento e elevando as intuições iniciais ao nível de observações controladas, a sociologia do saber busca alcançar uma compreensão sistemática da relação existente entre a realidade social e o pensamento. A vida inteira de um grupo histórico-social apresenta-se como um todo interdependente, enquanto o pensamento constitui apenas uma de suas expressões, a relação desse pensamento com a sociedade representa o elemento essencial do conjunto, cuja compreensão se torna possível desde que se captem as suas interconexões concretas. Não é por acaso que aqueles que mais avançam na sociologia do conhecimento e na história sociológica das ideias são precisamente os estudiosos que dispõem, em suas pesquisas específicas, de um método consciente voltado para a consideração da realidade empírica. A controvérsia em torno dos problemas particulares da imputação na sociologia indica com clareza como se está passando do plano da suposição ao da pesquisa empírica. Karl Mann. Ideologia e Utopia. Capítulo 5. A sociologia do conhecimento.